Bom dia, muito bom dia, queridos ouvintes e amigos da Rádio Mundial. Estamos aqui mais uma vez nessa sexta-feira, às 6 horas da manhã. Eu sou Ademir Serafim Júnior. Eu sou João Paulo Miranda. E nós somos o projeto Semente Abstrata. Trazendo aqui para vocês, toda sexta-feira, o nosso formatinho aqui feito para a rádio, o programa Em Busca de Livres Pensadores. Se você caiu aqui de paraquedas, acabou de entrar no carro, ou acabou de acordar, ligou o rádio e está ouvindo esses dois loucos aqui, dá uma fuçadinha na internet que tem já bastante base para vocês sacarem qual que é a desse projeto aqui. Primeiro no Facebook. facebook.com/semente abstrata. YouTube. youtube.com/semente abstrata. E no Instagram? Instagram, @semente abstrata. Qualquer outra coisa, mandem um e-mail para sementeabstrata@gmail.com. Lá tem um monte... Aliás, não, lá é o lugar para vocês conversarem conosco sobre dúvidas, críticas, sugestões. Quer recomendar uma pessoa bacana aqui para vir trocar uma ideia com a gente, para a gente entrevistar, discutir um pouco alguns temas? Contato, ou melhor, sementeabstrata@gmail.com. Tava já agora fazendo um link com o que eu vou falar agora para vocês. E nós, como um projeto herdeiro conceitual do antigo Núcleo 137, se vocês entrarem em www.nucleo137.com, a semente ainda está sem site, mas isso é questão de tempo, vocês vão encontrar algumas centenas de textos, tá? Há algumas centenas de textos no site e há algumas centenas de textos no YouTube já da Semente Abstrata. Dá uma fuçadinha, busca o tema que vocês querem entender um pouquinho, que vocês querem participar de uma conversa conosco e juntem-se a nós. Certo? Perfeito. Ô, João. Justo e perfeito. Então vamos lá, pra gente já ir, senão o pessoal reclama que a gente fica enrolando e não fala sobre o tema do programa. Nas 2 últimas semanas, nós tivemos uma participação incrível aqui da professora Lúcia Helena Galvão. Foi incrível mesmo. Ela, com aquela linguagem fantástica, com aquela bagagem astronômica, nos ajudou aqui. Com aquele jeito calmo, mas ela nos deixa com milhões de macaquinhos no sótão, né? Bem da verdade, quantas eternidades a gente precisaria para conversar com ela no programa? Pelo menos umas 12, né? E nós conversamos um pouco sobre os princípios herméticos. Né? Nós falamos um pouquinho, apesar da limitação do tempo, a gente conseguiu desenvolver minimamente um pouco do que gostaríamos sobre os 7 princípios, um pouco uma noção dessa incrível síntese de conhecimento universal. Né? E na última semana, pelo Instagram, o pessoal mandou alguns directs para nós, comentando muito sobre karma. Uhum. Né? E o que é uma coisa que eu percebo? Primeira coisa, karma e o princípio hermético da causa e efeito são a mesma coisa, certo? Mesma coisa. E o que eu percebo? Karma é um termo que causa muito medo nas pessoas. Karma é todo mundo... não, a pessoa que pentelha, assim, que enche o saco. Ó o meu karma aí. Meu processo kármico, esse é o meu karma. Acontece alguma coisa, algum desafio, alguma coisa meio ruim... É meu karma. Ninguém, assim, quando consegue uma promoção, ou mesmo quando, sei lá, passa por qualquer situação neutra ou positiva, fala, né? Esse é meu karma também. Meu karma também. E eu acho que vale a pena a gente trabalhar um pouco hoje nessa ideia. Procurar desmistificar um pouco. Principalmente desmistificar. Realmente é um tema muito banal, é um termo muito banalizado. Começa então um pouquinho para nós. Banalizado? Bom dia pessoal, bom dia a todos. Vamos lá. Então vamos começar falando da banalização do termo. Eu acredito que isso se dá por conta, Ademir, se dá em razão de ser uma expressão que vem do sânscrito, né? E que é um conceito muito, muito presente nas tradições lá do Oriente, da Índia, do Tibete, da China e tal. Né? E é uma questão como no Ocidente, né? Os cristãos, especialmente os cristãos católicos, protestantes e tal, não acreditam em reencarnação, não existe essa noção de karma. Né? Mesmo, por exemplo, no caso dos católicos, especificamente, né, existe até a questão da confissão. Né? Então, o padre como
como um intermediário entre você e Deus, ele tem ali o poder, segundo a regra da igreja, de te perdoar. Em nome de pontífice. Deus, o pontífice, né, de te perdoar dos seus pecados, das suas faltas e tudo. Né? Os protestantes têm aquela questão da graça, né? Uhum. Então é a graça, o purificar, quando você se torna evangélico, aquela questão de você se purificar do pecado. Antes você vivia no pecado, aí Jesus te salva, enfim, essa questão, né? Então, eu estou falando isso justamente para evidenciar que no Ocidente, né, na tradição do Ocidente mesmo, cristã no geral, não existe essa questão de reencarnação, logo não se dá atenção a essa figura do karma. Essa noção foi trazida, eu acredito, que por Allan Kardec, século XIX, né? Quando se disseminou a doutrina espírita, a doutrina kardecista, e depois a teosofia também, né? A própria, com a Blavatsky. Então se disseminou esse termo sânscrito karma, que nada mais quer dizer do que a relação de causa e efeito. Né? A lei da causa e efeito. É a lei do equilíbrio universal, né? Absolutamente. Karma não é positivo e negativo. Karma é neutro. É neutro. Absolutamente neutro. Olha, é a lei do equilíbrio. Conforme a gente vai conversando, que a gente troca muita ideia, a gente já tem trocado ideia há alguns bons anos, João. Você vai estudando as coisas que você gosta, eu vou estudando as coisas que eu gosto, a gente estuda algumas coisas em comum. E eu vejo que quando alguém cria alguma curiosidade aí por ocultismo, por esoterismo, e resolve de alguma forma entrar à sua maneira no caminho da iniciação, são conhecimentos que ultrapassam a história da humanidade como a gente conhece, certo? E esses conhecimentos, muitas vezes, foram passados de boca a ouvido. Eu, pessoalmente, eu gosto muito mais dessa forma de transmissão do que mesmo pelos livros em si. Até porque... Bom, daqui a pouco eu falo até porquê. Mas... Guarda aí, hein? Depois eu vou te cobrar. Na brincadeira do telefone sem fio, a gente sabe que uma parte disso vai se perdendo. E a gente sabe também... A essência, né? Talvez a essência até permaneça. A essência sempre permanece, mas conforme ela vai sendo... Ela vai recebendo roupagens. Roupagens, exatamente. Ela vai recebendo a interpretação de quem recebe. A primeira pessoa que passou aquilo tinha uma visão. A segunda tem todo o modo que os veículos dela vão interpretar. Então, provavelmente, já são coisas diferentes. E esse conhecimento, ele tende... por receber roupagens, ele vai se mistificando. Ele vai recebendo uma pegada, vamos falar assim, mais mística e muitas vezes tende a resvalar um pouco em aspectos religiosos. Aí que eu acho que está a questão chave disso. Nós vamos tentar ter uma visão mais pragmática sobre isso. Tudo que existe está interligado, de N formas. E o efeito borboleta. E tudo que acontece segue relações de causalidade. Todo efeito, ele tem uma causa. Então, no final das contas, aquilo que hoje popularmente é conhecido como karma, na verdade, é o resultado da interpretação pessoal aplicada a uma relação de causa e efeito. Essa é a leitura que eu enxergo sobre isso. Porque a causa... tem uma causa, haverá a incidência de leis. Normalmente a gente ainda tende a enxergar, né? Foi uma figura, foi um velho barbudo, uma figura deífica que criou aquela lei para cercear a nossa ação e para que depois eu seja abençoado ou que eu seja punido. No final das contas, são simplesmente as mecânicas universais. O movimento de rotação da Terra é de X horas, de 23 e poucas horas, sei lá. A Terra dá uma volta em torno do Sol a cada 360 e tantos dias, tantas horas. Enfim, todas as mecânicas que regem o universo. Só que isso é uma quantidade absurda de mecânicas que fazem com que toda a Terra... Todas as leis que regem o universo, o cosmo, né? E nós temos o nosso livre-arbítrio
Só que a gente não percebe que em cada tomada de decisão que a gente faz, a gente desencadeia uma quantidade muito grande de relações de causa e efeito. O efeito borboleta que você comentou aqui. Agora, qual foi a nossa intenção nisso tudo? Quantas, vamos dizer assim, reações em cadeia nós desencadeamos para o nosso colega, para o nosso familiar, para N coisas? Então, a somatória de todos os efeitos e o que isso implica e o que isso resulta em mais efeitos agora na nossa vida, a gente chama isso de karma. Só que no final das contas, como você gosta de falar, é tudo justus et perfectus. Tá tudo justo e perfeito. É só uma infinita sucessão de causas e efeitos. Mas nós, se foi bom, a gente enxerga que é um karma positivo, mas é só as mecânicas de compensação de causa e efeito. Eu acho que essa é a primeira coisa que eu queria pontuar aqui pra gente... Tem uma outra coisa que você estava falando agora que me veio assim, acho que é muito pertinente. A gente estava falando do nós sermos causadores, né? Então, uma ação nossa vai gerar um efeito. Agora, e a relação que essa ação que nós tomamos tem como efeito de uma causa passada? Sim. Sim. Né? Sim. E muitas vezes nós devemos, né? A vida nos mostra o caminho. Você vai falar, agora é o momento de que você vai ter que agir com a espada, com rigor. Né? E se você vacila, você acaba se omitindo e gerando uma consequência negativa, um karma negativo, por uma omissão. Quando você, por uma relação de causalidade, você deveria agir, né? Você pode agir da maneira que você quiser, afinal, esse é o livre-arbítrio. Mas, enfim, para você compensar, para você equilibrar de uma maneira positiva, evolutiva, algo que você... Uma pisada de bola, vamos dizer. Que você tenha realizado, até às vezes como uma omissão. E que agora você... A vida te impele no momento... No sentido de construção, a você tomar uma atitude no rigor. Né? E você, muitas vezes... vacila e não faz. Mas vamos dar um exemplo prático. Você explicando isso, me veio um exemplo prático na cabeça. A pessoa foi, conseguiu um emprego bacana, um emprego que ela queria, e ela gostou. Ela se acomodou. Ela se acomodou. Talvez o mercado não. Talvez a empresa dela não. Talvez os colegas de trabalho não. Daqui a pouco existe um novo cenário em que aquela pessoa acomodada, que não foi se aprimorar, que não foi estudar, que não foi tentar ir adiante, ela, por exemplo, perdeu o emprego. Ou ela não foi promovida. E aí ela fica chateada. Então a omissão inicial dela resultou em N situações. Mas não é uma questão em que ela foi punida ou beneficiada. Até porque, nesse caso, a omissão, ela é uma escolha. Ela é uma ação. Sim. É uma ação negativa, vamos dizer assim. Né? Mas não deixa de ser. Claro. Que implicou num efeito. Agora, tudo isso está interligado. Todas as causas resultam em efeitos. Então, por exemplo, para pessoas que buscam entender, o caso um cientista, ou mesmo para qualquer pessoa que tenta entender, por exemplo, o funcionamento do nosso planeta, a lógica é buscar o quê? Entender todas essas mecânicas, todas as leis. É um conjunto, é uma tríade, vamos falar assim, que a gente chama de causa, lei e efeito. Eu, por exemplo, você como um bom advogado e eu como um bacharel, a gente aprende, por exemplo, em introdução ao estudo do direito, filosofia do direito, as noções de o quê? De hipótese jurídica. As relações de um ato, de um fato, a incidência da lei que implica num fato jurídico e, eventualmente, uma sanção. Isso é muito claro em dois direitos, o penal e o tributário. Né? É esse jogo, direto. Aí é a lógica da aplicação da lei da correspondência, né? Do princípio hermético da correspondência. Porque a própria lei humana, ela é um reflexo correspondente às leis naturais.
As leis naturais... Ou a lei universal. Isso, vamos usar a lei universal. Eu gosto disso. Só que essa lei universal, como as mecânicas que garantem o funcionamento natural do universo, depois passaram a ser interpretadas humanamente como leis divinas. Nas lógicas religiosas, de atribuir isso a seres de hierarquia, a deidades que teriam estabelecido essas mecânicas. Beleza. Até que, como reflexo disso, chegaram as leis humanas, que implicam exatamente então nisso. Numa causa, numa lei e num efeito. Então, pelo estudo de uma lei, eu consigo produzir uma causa que resulte num efeito que eu desejo. Ou, por exemplo, no caso do direito penal, eu consigo evitar uma causa que resulte num efeito indesejado. Eu acho que esse é um ponto muito legal e importante para a gente debater quando a gente fala sobre karma. No final das contas, é exatamente isso. Não é bom e nem ruim. Quando a gente busca, por exemplo, falar... Eu achei interessante você ter comentado em aspectos como perdão. Perdão, no final das contas, e eu acho que até a gente chegou a abordar um pouquinho sobre isso com a professora Lúcia Helena. No final das contas, assim, o perdão... Se a pessoa conseguiu, por exemplo, o João me fez muito mal. Se eu for capaz de perdoar o João pelo que ele me fez, eu estou me livrando de uma série de reações que aqueles sentimentos ruins que eu carregava poderiam desencadear para mim mesmo. Sim. Até se a gente, fazendo uma rápida salada mista aqui, a gente sabe a natureza psicossomática de muitas questões de saúde. Então, se eu fico com uma mágoa, com uma raiva, com uma tristeza, com rancor, eu não sei, mas eu estou desencadeando muitas relações de causa e efeito que vão dar consequência na minha saúde, vão produzir um efeito real. Agora... Mesmo que seja uma perda de tempo, já é um efeito negativo, que não vai te levar a lugar nenhum. É um tempo que eu poderia estar utilizando para outra coisa. Para uma coisa produtiva. Agora, isso há também a questão dos efeitos que você resultou com aquela ação inicial. Então, imagina, o fato de eu perdoar o João vai me ajudar a ir mais longe, a seguir adiante. Ajudar você a se entender. É melhor, não é ir mais longe, é seguir adiante. É, seguir adiante. Pelo entendimento, pelo autoconhecimento. Agora, o João vai ter que... As coisas que ele causou, ele vai ter que... Vai ter que haver a compensação. Não, de que forma, não sei. Né? Existe um aforismo iniciático que diz que só compreende realmente a mecânica do karma, da causa e efeito, o que transcende, aquele que transcende o próprio karma, que transcende o arcano 10, a roda de samsara, né? A necessidade, né? Que transcende o ciclo da necessidade, que, né? Transcende o karma. Né? A roda representa o próprio karma. Né? Então, nós tateamos, né? Nós temos alguns feelings, assim, né? Mas é impossível para nós, estando aqui no jogo evolutivo, nós estamos circunscritos à roda zodiacal. O arcano 10, a roda zodiacal. A roda zodiacal é o nosso karma. Nossa crucificação. Sim. Né? Nosso sacro ofício, nosso sacrifício. Sacro ofício, sacrifício. De você estar... O que é o sacrifício? É você estar sujeito à lei do karma. Você está sujeito, né, a esse limite. A esse limite. Então, enquanto você não transcende esse limite só é transcendido através do processo de consciência e de purificação, burilação interna e purificação. Por isso que é curioso, né? Você começa a fazer as associações. O arcano 10, que representa esse jogo, representa o karma, representa a lei da causalidade, a lei da causa e efeito, enfim, representa a roda zodiacal. O arcano 10, ele é... Qual o signo que o rege? Virgem. Virgem é o quê? A purificação, a pureza. É a busca da pureza. E eu não sei se você lembra, na época do Núcleo 37, nós fizemos um programa específico sobre Roda da Fortuna. Então, até quem quiser fuçar, coloca lá no YouTube, Núcleo 37, Roda da Fortuna. Tem um programa só disso. Falando do arcano. Você lembra do termo que nós utilizamos para resumir o mistério desse arcano?
Não me lembro. Dever. Dever. Eu tava pensando, quando começou aqui o nosso bate-papo, eu tava pensando nisso, mas fala. Dever. Essa é a lógica. Agora, vamos então entender exatamente no que você comentou, João. Qual é o paralelo que nós podemos fazer entre karma e dever? Você sabe que existem duas vivências minhas, tá? Primeiro, acho que foi um ensinamento do professor Henrique José de Souza, de JHS. Que ele fala que não é para nós nos preocuparmos com bem e mal, né? Mas que para nos preocuparmos com o dever. Nossa, porque quando você está preocupado com o dever, você não tem tempo de pensar essas outras duas coisas, que no fundo o quê? São bobagens. Uhum. Se você está se desviando do dever, que é o Dharma, que é o caminho, que é a lei, é o fiel da balança. E uma vez, eu estava, há alguns anos, sei lá, coisa de 3, 4 anos, talvez um pouco mais, eu tive um sonho, e um sonho muito nítido. E eu lembro que eu conversava com uma certa pessoa, de uma aparência assim, de uma pessoa professora, assim, sabe? De uma pessoa que ensina, assim, e tal. E aí eu fiz uma pergunta, eu fiz um questionamento sobre uma dúvida, sobre uma questão. Eu levei um tapa na orelha. E recebi um recado. Não se preocupe com isso, se preocupa com o que você deve fazer. Então você se preocupa com o dever. E eu acho que recado dado. Mas eu acho até que isso sintetiza muito bem. Se esse programa tem alguma mensagem para passar, o recado, eu acho que o seu sonho sintetiza muito isso. É uma vivência, né? Porque eu não acho que ninguém deva temer essa noção de karma. Quando as pessoas entram no caminho da iniciação, muitos têm a ideia, não, eu vou me purificar, eu vou lapidar, eu vou parar de sentir raiva, de sentir inveja, de sentir não sei o quê. Afinal das contas, nós somos a exata somatória de todas as coisas certas, erradas, boas e ruins, positivas e negativas que nós fizemos ao longo do sempre. Nós hoje, se você não tivesse feito aquela caca lá, não tivesse tido aquele tropeço há alguns anos, você não seria o que você é hoje. Você não teria alcançado tudo o que você alcançou. Poxa, mas eu poderia ir mais longe. Eu tenho certeza que cada um, em termos da sua consciência, faz sempre o melhor que poderia ter feito. Então eu não acho que é algo... Tem muita gente que deixa de fazer... mas eu vou contrair karma. Mas não sei o que, eu vou... Tenha responsabilidade. Tenha responsabilidade com o seu dever. Tenha sempre em mente esse dever que você comentou aqui conosco. Se você está focado no dever, você não tem tempo de pensar em karma. Você não vai ficar... eu vou ver isso aqui. Não, você vai fazer o que você tem que fazer. O que você, naquele momento, entende que é o certo a fazer, o melhor a fazer. Quanto mais consciente, quanto mais vigilante dos seus sentidos você tiver, pode ter certeza que você está no caminho certo, no caminho de evolução, não é? Mas é isso. Até porque tem aquela situação que você tem que colocar o pé na jaca. Mas é isso, às vezes é o rigor. Chutar o pau da barraca, às vezes é necessário. Vou chutar o pau da barraca, não sei o quê. Beleza, vai ter consequência? Vai ter consequência. Bola pra frente. Mas sempre vai ter consequência, porque se você não fizer também é aquilo. A consequência sempre vai existir. Por isso que eu fico chateado, eu fico às vezes até triste também com pessoas assim. Por exemplo, às vezes eu falo assim, para pessoas que eu conheço tal, por que você não vai lá conhecer, por exemplo, vai conhecer a eubiose, né? Às vezes a pessoa vai, aí depois fala assim, não, sabe o que é? Eu tenho medo, sabe? Porque, não sei, diz que você, quando você entra numa escola de iniciação, você compromete, você tem um vínculo kármico. Cara, você tem vínculo kármico o tempo todo. Na hora que você abre o olho, quando você acordou, você tem o vínculo kármico. Outro dia estamos daqui 2 minutos a gente fecha. Outro dia numa aula lá no Peregrino, lá no Sumaré, por sinal, aquela turma do Peregrino, é show de bola, viu? Puxa saco. Tem o maior carinho pelos alunos lá. Muito legal, uma turma muito boa. Um beijo para todo mundo. Mas, enfim, um dos alunos perguntou... Peraí, me perdi um pouco.
Como é que foi a pergunta mesmo? A gente tá falando de karma, de Puxa. dever. Tá. É que eu falei deles, eu fiquei meio emocionado, né? Lembrei, acho que eu lembrei. Não lembrei. Fala aí. Não, eu realmente acho que essa é a noção que eu gostaria muito de ter conversado sobre isso. Para que as pessoas, contanto que tenham noção de dever e responsabilidade, ou seja, um conhecimento, uma autoconsciência da situação, não se tem que ter medo de karma. É isso aí. Não, lembrei. Um dos alunos perguntou, João, os avataras, né? Os avataras, manifestação de avatares, é a manifestação na forma humana da lei. A lei que a tudo e a todos rege. A lei ali que está se manifestando. Então, eles geram karma. Eu falei, claro, tá aqui no mundo, na terceira dimensão, tá no quaternário, tá gerando karma. Todos geram karma. E eu até falei, tem até uma questão que, até uma coisa que a gente pode falar em algum programa, futuramente e tal, que isso está relacionado ao mistério das vidas esparsas, né, que a gente aprende na iniciação. Sim. As vidas esparsas, que são restos kármicos de avatar, de manifestações avatáricas, que geram karma. Mas, karma, até para encerrar isso que você falou, karma é compensação, karma não é pecado. É isso. Karma é equilíbrio. Chega. É isso. Semana que vem estamos de volta. Esperamos vocês aqui. Boa. Comenta, compartilha, curte, critica. Estamos aqui para isso. Grande abraço para vocês e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Boa semana.